Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E agora a gente está na reta final, né, meu amor, da leitura do livro de 2 Reis. Nós estamos nessa última semana, nos últimos 5 capítulos do livro de Reis, e vamos aqui com muita alegria finalizar esse livro que tanto falou aos nossos corações, trouxe tantos princípios e valores da parte de Deus, né? Sim, nós te convidamos a meditar conosco nessa semana, então, concluindo essa leitura do livro dos Reis de Israel, sobre o coração de Deus, sobre como nós podemos, como família, desfrutar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas também. Essa história nos mostrou várias oscilações entre reis que foram bons, que buscaram a vontade de Deus, e outros, muitos, na maioria, reis que foram maus, se desviaram dos caminhos do Senhor e levaram o povo de Israel a pecar contra Deus, e o Senhor insiste em enviar os seus servos, os profetas, como vamos ver hoje, para anunciar a sua palavra. Deus não se esqueceu da aliança que ele havia feito com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, de cumprir tanto para com a descendência de Israel, diz no Salmo 105, por 1000 gerações, ou seja, a promessa de Deus está de pé para o povo de Israel especificamente hoje, de que ele lhes daria aquela terra de Canaã, e também para todas as nações que seriam abençoadas através do povo de Israel. Então hoje nós vamos ver a biografia de Manassés. Nós acabamos de ler sobre o rei Ezequias, que havia feito uma grande reforma ali em Judá, atraindo o povo de Deus para mais perto do Senhor. Em seguida lemos agora sobre Manassés, que vai ser um rei que vai desviar o povo de Israel, os altares idólatras que haviam sido destruídos pelo seu pai, ele vai reconstruir, e em meio a toda essa conturbação, a todo esse vai e volta, Deus continua fiel, e mesmo em meio às falhas do seu povo, Deus vai, pela sua misericórdia, cumprir para conosco a sua promessa. Deus vai enviar Jesus através desses reis de Judá que estão lá na genealogia de Jesus, quando você lê Mateus capítulo 1. Ou seja, independente da sua história, das circunstâncias ao redor da sua vida hoje, eu e a Rafa queremos orar com você, crendo que há esperança, Amém. que as boas promessas que Deus tem para você e sua família certamente se cumprirão. Cabe a nós estarmos com esse coração humilde, rendido na presença de Deus, para nós podermos experimentar o melhor que Ele já tem preparado e prometido para nós e nossas famílias. Sim, e em Jesus nós temos a restauração, a redenção, o perdão dos nossos pecados, e nós temos essa esperança, principalmente da vida eterna. Então, que nós possamos nos apegar em Jesus e ter essa esperança que Deus, Ele é aquele que promete e cumpre as promessas dele sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então vamos orar, pedindo ao Espírito Santo para falar o nosso coração através dessa leitura. Bom dia para todos vocês que já estão aí conectados conosco ao vivo. Vamos orar então. Pai, obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua paciência para conosco e a nossa família. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas a cada dia com o coração quebrantado, voltado para ti, buscando, Pai, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que a cada um de nós possamos receber de ti nesse dia e termos nossos corações abertos para receber do teu Espírito Santo. E Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas e trazer a transformação que é necessária. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então a leitura de hoje, 2 Reis, capítulo 21, um capítulo curtinho, então te convidamos a acompanhar conosco até o final dessa leitura. Diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, Manassés construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício
praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Misericórdia. Olha o tanto de coisa que o pai dele tinha restaurado, trazido o povo para perto de Deus. E quando ele se tornou rei, ele levou o povo a pecar fazendo todas essas práticas. E continua dizendo no verso 7. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas. Eu acho lindo quando repetidas vezes ao longo das escrituras, especialmente na história dos reis, chama os profetas do Senhor de seus servos. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas. Ou seja, esses profetas não eram pessoas superiores, pessoas melhores do que as outras. Eles simplesmente estavam a serviço do Senhor para trazer a revelação da palavra de Deus, do governo de Deus sobre o seu povo. E eles disseram: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Aqui o Senhor usa essas ilustrações para mostrar o julgamento, o juízo que estava vindo sobre o seu povo. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Mesulemete, filha de Arus, ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei. Amon e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá e seu filho Josias foi o seu sucessor. Hoje nós vimos então a história de 2 reis, Manassés e Amon, que reinaram em Judá e fizeram o que o Senhor reprova. Amanhã nós vamos ler a biografia de Josias, que começou a reinar com 8 anos, assim como nós lemos sobre Joás, que começou a reinar com 7 anos, sob a liderança do sacerdote Joiada, alguns capítulos atrás. Amanhã nós vamos ler sobre Josias, e logo depois de Josias, o último rei de Judá, seu filho
que vai ser o último rei antes de Joaquim, antes eles irem para o exílio na Babilônia. São 14 gerações do patriarca Abraão até chegar ao rei Davi, mais 14 gerações desde o reinado de Davi até o reinado de Joaquim, que vai ser o último rei de Judá antes deles irem cativos para a Babilônia. Nós vemos que essas gerações que pecaram contra o Senhor, experimentaram a consequência do seu próprio pecado, mas apesar da falha moral desses líderes que foram apontados como reis de Israel, Deus permanece fiel e ele vai fazer o que for necessário, nós vamos ver daqui em diante, para cumprir a sua promessa de salvação, de livramento, mostrando que há esperança, independente Amém. da história da nossa família, independente das circunstâncias que nos cercam, na sua fidelidade, Deus cumprirá para conosco o seu bom propósito. É isso que eu e a Rafa queremos interceder por você, queremos orar concordando com seus motivos de oração e apresentar a Deus cada um dos seus pedidos e orarmos juntos pelas nossas famílias. Sim, nós vemos também quanto é importante nós, servos de Deus, intercedermos pela nossa liderança, que na história dos reis de Israel e Judá, nós vemos quanto foram importantes os profetas, os sacerdotes que traziam aquilo que estava no coração de Deus para o povo e que nós também possamos trazer através da nossa oração, intercessão, até mesmo aqueles que têm influência diante de decisões para o povo, nos governos, que nós possamos fazer a nossa parte como servos do Senhor, interceder pelas nossas nações, interceder, a nossa nação específica, o Brasil, nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós intercedemos sempre também pelas decisões que são feitas aqui nos Estados Unidos e interceder para que Deus, a vontade de Deus seja realizada, né, meu amor? Assim seja, amém. Vamos orar então, Deus abençoe sua família, coloque agora seus motivos de oração, seus nomes, que vem agora à sua mente, apresente ao Senhor e eu e a Rafa queremos orar com vocês. Obrigado, Pai, pela sua bondade, Senhor. pelo seu amor leal Amém, e por Senhor. essa história dos reis de Israel que nos lembram que apesar da falha humana, o Senhor permanece fiel. Sim, Pai, É obrigado até pela tua difícil de fidelidade. compreender, mas a tua palavra reafirma isso, que se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel para com as suas promessas, para com os seus propósitos. Te louvamos pela sua graça, pela Sim, sua Pai. grande misericórdia que clamamos sobre a nossa família. Sim, Senhor, Pedimos em te nome de perdão, Pai, Jesus. pelos nossos pecados, por Perdoa-nos, práticas, Pai, em nome de atitudes Jesus. que desagradam ao Senhor e continuamos pedindo que o Senhor derrame sobre nós o dom do arrependimento Amém, para Senhor. deixarmos de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor Sim. e sermos aqueles como lemos ontem na semana passada Ezequias, aqueles que realizam as reformas necessárias, aqueles que renovam a aliança com o Senhor Sim, e que ao invés Pai. de abandonar ao Senhor, na verdade, nos aproximemos a cada dia mais e mais para perto do Senhor. Sim. Oramos, Pai, por todos que estão conectados conosco, que estão orando em concordância conosco agora. Pedimos que o Senhor receba cada nome agora Recebe, mencionado Pai, em oração cada diante do família Senhor. aqui Receba cada representada. causa apresentada ao Senhor e responda, ó Pai, com o seu poder, opere os teus milagres, de forma que o nome do Senhor seja glorificado Senhor, na que nossa assim história, seja. apesar das nossas falhas e fraquezas, como nós vamos ver através da história dos reis de Judá, que o Senhor trouxe Jesus como Messias, o Sim, Cristo, Pai. ungido do Senhor, Salvador para todos os povos, que o teu nome também seja glorificado, que haja bênção para povos ao nosso redor, Amém, através da Senhor. nossa vida e da nossa família. Oramos pelas decisões que temos diante de nós nessa semana. Amém. Recebe, Pedimos a tua Senhor, em bênção e nome de proteção Jesus. sobre a nossa casa, Sim, sobre os meu nossos Pai. filhos, aqueles que têm os seus netos, e entregamos tudo que toma o nosso nome, cada detalhe Recebe, da Pai. nossa existência sobre o governo de Jesus, sobre o seu senhorio, Sim, e meu pedimos Pai. a tua bênção e o teu favor